Então, como lidar com a criança que não quer ir para a escola, que essa foi sua pergunta, é importante a gente compreender o que está por trás desse comportamento da criança. Às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, às vezes é outra coisa. Então, muitas coisas podem estar por trás desse comportamento. A criança pode não querer ir para a escola, por exemplo, porque ela está com vergonha, porque ela está sendo excluída pelos amigos, porque está tendo uma panelinha, por exemplo, com 10 anos já acontece isso na escola. Está tendo panelinha na turminha, e aí a criança, né, o meu filho, por exemplo, não está conseguindo interagir com as outras crianças, está sendo excluída das brincadeiras, está se sentindo uma pessoa, tá sendo rejeitada, está se sentindo, não se sentindo parte daquilo. Então aquilo é muito sofrido, a gente pode achar que não, que para a criança, não, vai para a escola, não tem nada, isso não é importante, né? Mas para a criança, pertencer ao grupo, ser aceito pelo grupo, isso é um mundo da criança, isso é um mundo da criança, é muito importante. Então pode ser isso, estou só dando um exemplo. Pode ser que a criança esteja com dificuldade com alguma matéria, e aí o professor deu uma esculhambada com a criança em algum momento, falou, que você não sabe, você não aprendeu isso até agora, já expliquei 3 vezes, você ainda não entendeu? Isso eu tô falando uma coisa leve, tá? Tem professores que falam coisas muito mais ofensivas para a criança, mas uma coisa leve. Nossa, já expliquei 3 vezes, você ainda não entendeu? Ou seja, provoca uma vergonha na criança, provoca uma baixa autoestima na criança, e aí a criança começa a se sentir uma pessoa inadequada. Ela não se sente capaz de fazer as coisas. Isso mexe com a autoimagem da criança. E aí ela começa a não querer ir para a escola porque ela se sente uma criança ruim, uma criança fraquinha, uma criança burra, tem vergonha de se apresentar em público, de estar presente com outras pessoas. Ou seja, isso é um outro exemplo que pode levar uma criança a não querer ir para a escola. Outra coisa, a gente faz alguma coisa para a criança que causa uma mágoa na criança. A gente fala uma coisa que ofende. A gente fala alguma coisa que a criança fica magoada com a gente. E aí o que ela faz? Ela se vinga. Porque quando a gente magoa, isso acontece com adulto e acontece com criança, tá? Ser humano é ser humano, é tudo igual. Quando a gente se sente magoado, eu já fiz isso. Eu acho que vocês já fizeram isso também. Quando a gente se sente magoado, existe uma tendência de querer se vingar do outro, de querer provocar no outro uma dor equivalente ao que o outro me provocou. É uma necessidade de compensação, de justiça, sabe? Então quando a gente magoa a criança, e eu gosto de falar isso, porque muita gente não tem essa noção de que as crianças também se sentem magoadas. A gente toma um cuidado para não magoar adultos, para não magoar esposa, esposo, colegas, né? Mas parece que com a criança tudo bem, a gente pode falar qualquer coisa, pode tratar de qualquer jeito. Parece que criança não tem sentimento, né? Muita gente acha isso, mas o fato é que tem sentimento e que às vezes a gente magoa a criança por algum motivo. E aí a criança, o que ela faz? Naturalmente, ela quer se vingar. Então ela vai lá, na hora de ir para a escola, fala, não vou para a escola. Você fez aquilo, isso ela pensando, né? Às vezes nem pensando, às vezes é inconsciente. Você fez aquilo comigo, me envergonhou na frente dos meus amigos ontem, não quis atender a minha vontade ontem, então também não vou para a escola amanhã. É uma forma de vingança. Então eu estou só dando alguns exemplos para mostrar como é complexo isso aí. Então é uma pergunta assim simples, né? Como lidar? Mas o como lidar, ele é muito relativo, depende do que está por trás disso, dessa atitude da criança de não querer ir para a escola.